Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Leonor aqui no nosso estúdio. Hoje vamos falar de um tema muito importante e salientar muito a importância e a responsabilidade que os pais têm quanto à vacinação dos seus filhos. A cada ano sai uma vacina diferente, sai algo novo e que vai proteger o seu filho de ter um problema muito sério. Não podemos esquecer as vacinas que já existiam, que erradicaram muitas doenças, que eram doenças deletérias aí às crianças, à população em geral. Léo, o que tem aí de novo na vacinação? Nós estamos vivendo um momento assim bem interessante, né? Vamos dizer, sobre a vacinação. Cada ano a gente tem uma vacina nova. Aqui para o Brasil, por exemplo, a vacina que está bem comentada essa semana passada, é a vacina contra o vírus sincicial respiratório. É aquele vírus que causa a doença bronquiolite. E a bronquiolite, ela pode ocorrer tanto nas crianças, principalmente nos bebezinhos, como nos idosos. A gente teve um índice altíssimo de idoso, inclusive, infelizmente, de óbitos, até em idoso, pelo vírus sincicial respiratório. Então, agora a gente tem uma vacina que logo vai estar no Programa Nacional de Imunização. Está se falando, foi lançado esse ano, mas acredito que deva vir, talvez, o ano que vem, que entre para o programa. E essa vacina, a grávida que toma, porque o bebê não pode tomar. Ainda não existe vacina de vírus sincicial respiratório para o bebezinho. Então, a grávida toma para proteger o bebezinho. Não confundir, porque eu tenho recebido bastante essa pergunta, então eu vou entrar nesse assunto, porque saiu na mídia. Existe um anticorpo monoclonal que foi lançado mais recentemente aqui no Brasil, que é para prevenir o vírus sincicial respiratório, principalmente em crianças de alto risco, que tem algum problema grave, ou que nasceu um prematuro grave, uma cardiopatia, uma pneumopatia, neuropatia. Enfim, existem alguns critérios para receber. Então, saiu agora um anticorpo monoclonal, um novo, que é de uma dose só e que pode ser aplicado até os 2 anos de idade. Ele tem alguns inconvenientes porque ele é bem caro, mas provavelmente eles vão entrar até para os convênios, porque vai ser interessante as crianças tomarem esse anticorpo monoclonal para evitar essa doença grave que é a bronquiolite. Bronquiolite é uma doença que as mães têm muito medo, porque é assustadora. Assim como pode evoluir bem, tratar em casa, evoluir bem, pode, muitas vezes, precisar ficar internado, em UTI, entubado e tudo mais, e até ficar com sequelas pulmonares. Eu gostaria, Léo, que você desse aí um apanhado geral de qual é o calendário vacinal que hoje existe, até em nível de posto de saúde, que os pais lá podem fazer uma carteirinha que os filhos têm que tomar aquelas vacinas. Então, assim, os 2 primeiros anos é onde a criança mais toma as vacinas, porque é um período muito sensível para aquela criança que está com o seu sistema de defesa em desenvolvimento. Então, é importante que comece a tomar vacina o mais rápido possível, tanto que, ao nascimento, já recebe 2 vacinas, a BCG, que é contra a tuberculose, principalmente para proteger contra a meningite por tuberculose, e a vacina da hepatite B. Porque se a mãe estiver contaminada, a criança tomando a vacina, ela já está recebendo uma proteção. Tá? Aí depois, aos 2 meses, tem vacina novamente, que aí é do pneumococo, a penta, que é agora a polio injetável. Mais um dado novo, né? A polio oral saiu, acabou, não tem mais no Brasil, a gotinha. Tá? Por quê? Porque essa vacina ela é de vírus selvagem, vírus vivo, e principalmente para localidades onde ainda existe o vírus selvagem circulante no meio ambiente, no meio, né? No meio, na Hoje população. nós não temos mais no Brasil. Felizmente não.
Se não me engano, acho que são 2 lugares, 2 países que ainda existem. Um deles é o Afeganistão, o outro eu não me recordo agora, mas são poucos lugares que ainda tem a presença desse vírus selvagem. Ainda lá é necessário usar a gotinha. Porque a Salk, né, a injetável, ela é melhor. Então, ela é aplicada já aos 2 meses de idade. 2, Então, 4. 2 meses pólio. Aí a polio, e aí tem a tríplice, né? A difteria, tétano, coqueluche, a pneumococo e a hepatite. E a da hepatite B. B. Você dá um nascimento e depois 2 meses reforça. Depois. Isso. Uhum. Aí, com 3 meses, é a meningo C, no posto de saúde, e no particular é a meningo ACWY e meningo B. Com 4 meses, repete as vacinas dos 2 meses. Com 5 meses, repete as vacinas dos 3 meses. Com 6 meses, repete as vacinas dos 2 e 4 meses. A partir dos 6 meses, já pode tomar vacina contra a gripe também. E depois, com 9 meses, febre amarela. Uma vacina importantíssima para a gente comentar, porque a gente está tendo 6 casos. meses, febre amarela. Não, 9. 9 meses, febre amarela. A partir dos 6 meses de gripe, toma lá as dos reforços, né? E depois a de gripe. E com 9 meses, febre amarela, a primeira dose da febre amarela. E a gente está tendo casos de febre amarela no país, né? Aqui, até no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, eu estava ouvindo hoje no rádio 8 mortes. 8 mortes. 8 mortes. Gente, é complicado. Como que você perde vidas por uma doença que tem vacina? Tem vacina. Está aí a responsabilidade dos pais. Exato. Não deve ser negligente nesse ponto. Eu não vou levar meu filho para tomar vacina. Eu não sei se ele... Bom, você não precisa saber. Vai até o posto de saúde, lá tem tudo agendado do que foi feito de vacinação no filho. Atualiza, pelo amor de Deus, você não vai deixar o teu filho ter uma dessas doenças, ir a óbito por sua negligência. Exato. É importantíssimo isso. Pensa assim, quanto mais pessoas vacinadas, crianças, adultos, mais o meio em que você vive está protegido. Porque junto da nossa comunidade, né, nos lugares onde vivemos, tem pessoas que por algum motivo não podem tomar vacina. Porque tem alguma doença, porque está com tratamento de câncer, enfim, tem algum problema que o impede de tomar as vacinas. Se o meio, o entorno dele está vacinado, essa pessoa está protegida. Então, você não está só se protegendo, você está protegendo a sua comunidade. Entorno. É importantíssimo isso. Bom, depois dos 9 meses, quando aí, volta a vacinar essas crianças? 1 ano de idade, aí começam os reforços também. A partir de 1 ano, você tem alguns reforços e entra a vacina da hepatite A e a sarampo, cachumba, rubéola. Que é a tríplice. Isso, a tríplice viral. Tá? Que é importantíssima. A gente viu há algum tempo com 15 meses. Aí você tem que fazer todo o calendário vacinal e vai vendo, né? O que tá. Algumas crianças às vezes atrasam uma vacina por algum motivo, e aí então é em torno de 13 a 15 meses. Então aí você vai ver como é que está o calendário para poder aplicar a vacina na criança. Por volta de 2 anos, repete todos esses reforços Não, novamente. aí acabou. Aí depois só com 4 anos. Tá. Só com 4 anos. Quando começa a entrar de tétano? É a DPT. É a DPT. A difteria, tétano e pertussis, ou coqueluche. Essa daí já começa bem no Começa início. lá com 2 meses de idade. 2 meses de idade já Isso. começa de tétano. Está lá na penta. Aí faltou hemófilos. Com 2, 4, 6 meses tem uma vacina contra o hemófilos, que é contra uma bactéria que causa meningite. A gente tinha muitos casos de meningite há mais de 20 anos atrás e 25 anos atrás, e hoje em dia a gente nunca mais viu caso de meningite por essa bactéria. Aí você faz ela com 2, 4 e 6 meses. Isso daí daria uma imunidade para o resto da vida nessas crianças? Para o hemófilos? Porque assim, a criança está com o sistema imune em desenvolvimento. Por isso é necessário tantos reforços, né? Tanto que tem que fazer um reforço com 4 anos de idade, tá? Por exemplo, a da meningite C ou a CWY.
ela toma lá nos primeiros meses de vida, depois com 4, 5 anos de idade, e depois se recomenda tomar mais outra 10 anos depois, tá? Ou com 10 anos de idade, que inclusive faz no posto, com 10 anos de idade faz essa vacina, a CWY, que é contra o meningococo do sorotipo A, CWY. Puxa vida, é uma quantidade grande de vacinas. Hoje nós temos também essas vacinas que as meninas estão tomando, e agora parece que está liberado até para os meninos também, Isso. que é do papiloma vírus. Isso. É importantíssimo a partir de que idade as meninas se vacinarem? A pergunta que eu sempre digo é o seguinte: você gostaria de tomar uma vacina contra um tipo de câncer? Lógico. Quando você vê, todo mundo já perdeu um ente querido para o câncer, né? Aí você fica pensando assim, gostaria que tivesse uma vacina com essa doença horrível, não é? Pois é, existe para um tipo de câncer, e é um dos cânceres mais comuns, o câncer de colo do útero, o câncer de genital feminino e masculino, inclusive até de pregas vocais, né? O otorrino costuma falar até sobre isso. Enfim, então, existe uma vacina contra um tipo de câncer, tá? Que é a vacina contra o HPV, o papilomavírus, que deve ser tomada a partir dos 9 anos de idade. Ah, mas por que aos 9 anos, se é uma doença sexualmente transmissível? Porque a resposta imune é muito melhor quando dado nessa idade. Tá? Quando você vacina a criança lá de BCG ao nascimento, não quer dizer que a criança dali 2 dias vai encontrar com tuberculoso, não é? Entendeu? Então, assim, não tem que ter esse preconceito. Eu vejo muito preconceito em torno da vacina do HPV. A vacina do HPV é uma só ou tem reforços também? São 2 doses. 2 doses? 2 doses. Tá. Isso daí é importantíssimo. Eu tive uma conversa uma vez com um dentista aqui, e ele estava dizendo que hoje o HPV não é precursor do câncer, ele é o maior causador do câncer oral. Exatamente, exatamente. Ele é. Então a gente achava assim, ele pode ser um dos... Não, é o maior causador do câncer. Câncer do colo do útero mata mulheres em uma quantidade absurda por dia, só aqui no Brasil. Cerca de mais de 200 mulheres por dia morrem no Brasil com câncer do colo do útero. Tem vacina. Tem vacina. Aí, assim, existe a vacina. A vacina do posto, ela é a quadrivalente, são 4 cepas. Tá? E essas 4 cepas são as mais comuns no nosso meio. Mas é aquela coisa, a tecnologia está vindo, né? E vão vir vacinas com mais cepas, que é o que a gente quer na vida. A gente queria uma vacina que tivesse tudo cepas. Né? E aí tem, então, agora a vacina a HPV nonavalente, tem 9 cepas. Tá? E aí, mas essa é só em rede particular. É muito caro na rede particular essas vacinas? Eu não sei te falar agora o valor dela, quanto está. Mas eu sempre digo assim, o valor da vacina você tem que ver o custo-benefício, né? Se você tiver um câncer de colo do útero, quanto você vai gastar? Mesmo que você trate pelo SUS. Fala a verdade. Fora não é um câncer. Entendeu? Pronto. Todo medo de você perder a vida, né? E a gente vê mulheres de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, perdendo a vida com o câncer de colo do útero. Ô, Léo, recentemente, nessas últimas 2 semanas, eu peguei 3 pacientes com herpes zoster. Esses pacientes podem se vacinar depois que passaram o período de infecção por herpes. Mesmo eles que tiveram, vale a pena tomar a vacina? Vale muito a pena, porque o herpes, ele está lá, ele está latente. E ele pode reativar. E você pode ter a neurite pós-herpética, que é uma dor, está entre as piores dores da medicina. Né? Eu já vi depoimentos de mulheres que fizeram tratamento de câncer dizer que o herpes foi pior do que o câncer que ela teve, de tamanho sofrimento que foi. Então, a vacina é indicada acima dos 50 anos de idade, para todo mundo, porque a partir dos 50 anos, 30% da população tem chance de ter zoster. Uma dose só ou tem que tomar São mais? 2 doses. 2 doses? 2 doses.
E abaixo de 50 anos, entre 18 e 50 anos, também pode tomar, desde que já tenha tido o zoster. Aquele indivíduo com mais de 50 anos, se teve o zoster, também pode tomar Pode vacina. tomar. Deve. Deve tomar. E o que está abaixo, só se teve. Só se teve. Se ele não teve, não Ainda não é indicado. Acima de 50, o índice, né, a incidência é maior, então se recomenda tomar o zoster. Você tem visto aí no dia a dia essa crescente do zoster? Porque é o que eu estava dizendo, nas 2 últimas semanas, eu peguei 3 casos. Até em criança a gente vê. Porque o zoster está relacionado ao estresse, a uma baixa de resposta de imunidade, né? E às vezes o próprio estresse deixa a pessoa vulnerável, né? E com uma resistência mais baixa e aparece. Uma pessoa que saiu de um tratamento de prolongado ou de tratamento de câncer, ele está vulnerável a ter um zoster, né? Certo. As vacinas que tiveram aí do Covid, a maioria do pessoal tomou pelo menos 3 doses. E todo mundo ficou com muito medo de continuar tomando. Como caiu muito Covid, a procura pela vacina também caiu, né? A vacina do Covid tem essa controvérsia, porque as pessoas, principalmente quando você vê assim, a vacina demora 10 anos para desenvolver, como é que essa conseguiu ser... Sim, mas era o que não tinha assim. para o momento, nós tínhamos que tomar. Exatamente, era o que tinha para o momento, era uma vacina que, na verdade, estava sendo estudada desde 2012, porque já tinha tido um coronavírus não igual a esse, agressivo, igual a esse, mas parecido, que foi o MERS e o SARS, né, em 2012, 2013, se não me engano. Então já se estudava essa possibilidade de se ter vacina para um coronavírus. Então não é que ela também veio do zero, né? O vírus foi do zero, mas a tecnologia para aquela já estava vindo, né? Sendo estudada. E aí a gente entende os medos, e aí era uma vacina que não tinha uma eficácia tão boa, mas é o que você disse, era a boia da salvação que a gente tinha para o momento, tá? Hoje, as vacinas estão mais estudadas, estão mais atualizadas para os vírus, para cepas novas, né? E ela tem algumas indicações, ainda tem, né? Para você tomar, existe lá no posto de saúde. Quando não falta, para ter, está dentro do calendário vacinal. Falaram que era só para uma faixa etária e tal. Isso, tá dentro do calendário vacinal, e aí tem que procurar a unidade de saúde para ver se você precisa tomar ou não. Léo, eu escutei alguns boatos de que parece que esse ano de 2025 iria ter uma nova onda aí do Covid ou de uma outra doença viral e que iria pegar mais as crianças. Você escutou alguma coisa ou são só boatos mesmo? Então, científico, nada concreto. Esse medo sempre existiu, né? A gente já ouvia falar antes de aparecer a pandemia do coronavírus. A gente pensava que ia aparecer do vírus influenza, né? Um influenza ia pegar novo, muito mais crianças. Pega todo mundo, né? A gente teve uma pandemia em 2010, 2011, que foi pelo influenza e foi devastadora também, foi horrível, né? Claro, não tanto quanto a do Covid, que mexeu muito mais com a experiência de como você conduzir aquela doença, né? Então, essa expectativa de ter um vírus que possa aparecer a qualquer momento, tem aí, né, uma aviária, né, apareceu em alguns lugares, o mundo está atento. Então, aparece algum foco de vírus em algum local, então vão cientistas lá para estudar, para ver, para isolar de repente, né, se for o caso, para não pegar a gente como nós fomos pegos com o coronavírus. Que o mundo globalizado, a quantidade de informações que a gente tem em tempo real é muito grande, mas também as pessoas conseguem viajar mais, se mobilizar mais, sair de lá do Oriente, sair lá dos países asiáticos e ter um contato muito maior conosco aqui
nas Américas, na Europa, isso ficou muito mais fácil, né? É muito fácil a transmissão, né? Veja só, vamos dar um exemplo. A gente teve agora um surto, né, de virose, né, de vômito, diarreia lá no litoral paulista, verdade. Né? Mas não deu 15 dias, já estava aqui em Bauru também, né? Os postos de saúde, as UPAs aqui estavam lotadas, né? Adulto, criança. E o que aconteceu? O vírus pulou? Não, ele não pula, ele não salta, né? Eu tinha uma professora que falou assim, ele não é canguru que fica saltando. É alguém carregou esse vírus. Então, as pessoas que voltaram da praia, muita gente foi para a praia, para férias, né? A hora que voltou contaminado e espalha por aqui. Eu fiquei sabendo recentemente, teve numa festa de aniversário, 20 e poucas pessoas se contaminaram com o vírus, assim. E sabe que ainda continua. Eu estava conversando com a enfermeira que trabalha no meu centro cirúrgico, ela falou, a minha irmã e a minha filha foram para a praia recentemente, se eu não me engano, Ubatuba, Caraguatatuba, já voltaram com febre, mal-estar, e estão com diarreia, com vômito, com tudo. Então, ainda está circulando no litoral esse mesmo vírus. Exatamente. Mas são vírus, assim, que são vírus que ele causa muita doença, mas ele não é tão agressivo, né? Então, ele não é tão virulento. Não é tão letal. Isso, né? isso. Mas eu vou te contar uma história que uma vez eu fui para um congresso no Nordeste, em Fortaleza. E aí nós ficamos no hotel de frente para o mar, mas tínhamos combinado, os colegas, ó, não vamos comer nada na praia, o dia que a gente estiver livre, vamos tomar só uma cervejinha, mas não vamos comer nada. E realmente passamos ali os dias do congresso muito bem. No último dia, vamos relaxar, vamos tomar uma cervejinha aqui na praia? Vamos. Aí trouxeram lá uns beliscos, todo mundo comeu. A hora que chegamos em Bauru, menina, foram 3 dias de cama mesmo. Nunca levamos uma surra daquele tamanho. Diarreia, vômito e febre. Não conseguimos trabalhar. É debilitante, né? Debilitante. É uma doença debilitante. Outra doença debilitante que a gente está vendo aí no auge também é a dengue, né? A dengue também. A dengue. Se eu puder dar um recado aqui, gente, você que tem adolescentes, filhos de 10 a 14 anos, tem essa vacina no posto. Pelo amor de Deus, corre lá tomar vacina, que tem vacina para vencer. Não está conseguindo o pessoal ir tomar. Eu fiquei sabendo recentemente que Bauru não está sobrando, que está aplicando certinho, porque as vacinas que tiverem com vencimento até de 1 mês é para liberar de 4 a 59 anos de idade. As vacinas que estão para vencer dentro de 2 meses é para liberar de 6 a 16 anos. Então, fica de olho, vai para o posto de saúde perto da sua casa para ver se você tem direito. De repente, você pega lá um momento que tem para tomar. Lote à disposição. Exato. Legal. Eu acho que nós falamos aí de uma maneira geral da carteira de vacinação, mas eu gostaria de deixar a responsabilidade, em primeiro lugar, dos pais que têm que levar seus filhos para vacinar. Amanhã ou depois do filho tiver uma doença dessa e que era totalmente prevenida através da vacinação, vai ficar aí uma mácula muito grande no teu coração de saber que você foi o principal responsável por aquela doença do teu filho. Então, não perca a oportunidade de vacinar. Hoje, o calendário de vacinação dos postos de saúde são fantásticos. E poucos são os países como o nosso país que oferece isso, né, O Programa Leonor? Nacional de Imunização está entre os melhores calendários do mundo. E é só pensar o seguinte, poliomielite, o que é essa doença? É a paralisia infantil. Conhece alguém que teve paralisia infantil? Nos últimos anos? Dos últimos anos? Eu mesma não vi nenhuma criança com paralisia infantil, mas eu tenho amigos, do meu tempo de escola. Na nossa época tinha. Da nossa época que tinha, porque não tinha vacina ainda. Né? E aí, graças a essa vacina, essa doença foi erradicada, não existe mais. Veja só que coisa fantástica, né? Então, vacinar, gente, é uma coisa muito importante, né? É um meio de promover saúde muito, muito, muito bom. E nos últimos, pelo menos 10 anos, eu trago a Léo aqui quase todo ano para falar disso, e eu fico muito feliz quando ela fala isso, que o calendário de vacinação nosso no Brasil
é coisa de primeiro mundo. Então, isso nos deixa até orgulhosos. É além, viu? É além até. Isso nos deixa até melhor até que às vezes de alguns. Eu fico muito orgulhoso de saber que o nosso país hoje tem um calendário de vacinação à disposição da população tão bom assim. É excelente. O nosso calendário é excelente. Muito obrigado, doutora Leonor, por ter vindo aqui. Muito obrigado a você, nosso telespectador. Se tiveram algumas dúvidas, queiram encaminhar. Mas antes disso, tenham noção da importância e responsabilidade que vocês têm na vacinação dos seus filhos. Fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.